O Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, Funcultura, a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp, a Secretaria de Cultura e o Governo de Pernambuco apresentam Vampiro do Cordel, o Caçador de Assombração versus o Cangaceiro Fantasma. A saga dos contos hilários e razoavelmente assombrativos continua. De Adriano Marcena. Nenhuma parte desta publicação pode ser gravada, armazenada em sistemas eletrônicos, fotocopiada, reproduzida por meios mecânicos, digitais ou outros qualquer, sem a autorização do autor. Reprodução proibida, conforme o artigo número 184 do Código Penal Brasileiro e artigo 30 da Lei 5.988/1973. Direitos reservados do autor. Propriedade intelectual, direitos patrimoniais majoritários, Adriano Marcena. Ficha técnica. Produção executiva, Duda Melo. Assistente de produção, Penha Pimentel. Coordenação editorial, Adriano Marcena. Texto orelha, Andréa Galvão. Ilustrações, Rodrigo Eli. Capa, Vicente Simas. Revisão ortográfica, Mel Oliveira. Produção do audiolivro, Fernanda Carvalho. Coordenação técnica do audiolivro, Danilo Lúcio. Primeira parte. Vampiro do Cordel, o Caçador de Assombração. Jandir Soares dos Santos nasceu na zona rural de Cabrobó, sertão do São Francisco pernambucano, na feira da cidade, em cima da banca onde seus pais tiravam o sustento dos 4 filhos. Apesar de ser anêmico e acreditar que tinha sangue fraco, cresceu brincando como todo menino sertanejo que podia ir à escola em um período do dia e noutro perambular pelo oco do mundo. Filho mais jovem de Inácio Soares dos Santos e Rosilda Maria dos Santos, modestos agricultores, Jandir passava o tempo solto pelo universo da feira a ouvir violeiros e vendedores de cordel cantando seus folhetos, a pedir um pedaço de queijo à Dona Noquinha e a assistir contorcionistas e mágicos que apareciam vez ou outra para se apresentar no Beco do Sarapatel. Todavia, o mundo não era só alegria, pois Jandir se pelava de medo de assombração, de voz de gente morta, de fantasmas de toda natureza, vultos de qualquer espécie e espíritos que vagavam por dentro da noite mal assombrada. Tinha pavor de fechar os olhos para dormir e ser atacado por seres de outro mundo. Pense no cabra frouxo? A feira de Cabrobó lhe reservaria algumas surpresas. Aos 15 anos, Jandir sentiu o coração tremelicar com o fervor da paixão. Não conseguia entender o porquê da sua barriga gelar toda vez que avistava Otavina Maria dos Montes, nascida em Cabrobó, filha única de Deodoro Oliveira Monte, Deda Monte e Antioquia Fragoso Monte, a famosa Dona Noquinha do Queijo. Otavina tinha 17 anos de encantamentos, sorridente, destemida, muito estudiosa, religiosa e cheia de planos para deixar Cabrobó. Desejava estudar nutrição na capital e não gostava de homens se enxerindo para ela. Se sentia linda e curtia muito a aparência e o seu corpo, principalmente os cabelos. Irritava-se com as joviais espinhas que mensalmente apareciam e desarmonizavam o seu gracioso rosto durante algumas selfies. Não gostava de participar de grupo nas mídias sociais. Magra, cabelos longos enegrecidos, pele amorenada, 1,59 m, bem torneada, grandes olhos que se montava um expressivo olhar em tons castanhos e escuros, voz delicada, riso largo, seios com calibre mediano, dentes perfilados de brancura, orelhas regulares e rentes às laterais do rosto, sobrancelhas finas
e nariz afilado com a ponta ligeiramente arredondada. Como dizia Jandir, Otavina era uma mulher bastante desprovida de feiura. Um dia, na banca de queijo dos seus pais, Otavina avistou o representante comercial Guerevaldo Lindoso Ramos, paulistano, destemido, magro, extrovertido, solteiro, branco, religioso, calvo e de riso afável. Naquele momento, decidiu que era o homem da sua vida. Apaixonaram-se, em seguida casaram e foram morar em São Paulo, onde ela teve a oportunidade de realizar muitos sonhos. O olhar doce e apaixonado de Jandir para Otavina estava sepultado nas trevas da sua tristeza. A partir da noite do casamento, ele perdeu boa parte da alegria de viver. Otavina era o único ser no mundo que conseguia reunir o amor que ele tinha por uma mulher junto com os versos da literatura popular, pedaços de queijo coalho e o incrível mundo dos mágicos. Não sabia que o destino estava lhe reservando outra dolorosa surpresa. Para lascar de vez, sua mãe, Dona Rosilda, morreu repentinamente sobre a banca da feira da família. O episódio materno selou de vez a desgraça em seus dias e causou grave dano psíquico, deixando-o desatencioso, com raciocínio lento, emocionalmente abalado e com a memória fragilizada. Tinha grandes dificuldades de fazer as atividades do cotidiano e não via graça em quase mais nada. Se suas estruturas emocionais guardavam gotas de encantamentos pela vida, naquele instante elas evaporaram sem deixar um resquício de esperança líquida ou de alegria gasosa. Em uma escura madrugada assombrativa, menos carcomida pela estupidez mormocenta, Jandir recebeu em seu quarto a visita de uma chama amarelada que se fazia e desfazia rapidamente. Ele não sabia, mas era a assombração sertaneja. Assustado, sem entender direito do que se tratava, Jandir só conseguia ouvir: "Vai embora, cabra! Você tem uma missão muito especial para cumprir." E ele, amedrontado, torando um aço da gota, apenas interrogou: "Eu?" E a assombração sertaneja zigue-zagueando pelo quarto foi incisiva: "Vamos, cabra! Você precisa deixar a casa dos seus pais, sair de Cabrobó e seguir para a sua jornada." Jandir, com os olhos doidos para pular do corpo, perguntou: "Que peste de jornada é essa?" A assombração sertaneja explicou: "É um chamado altamente importante. Você foi o escolhido para realizar uma notável jornada, caçar todo tipo de assombração, também as almas encebadas, vivas ou mortas, que deixam o mundo ainda mais desgraçado. Agora cuida!" Feito uma faísca enlouquecida, a assombração sertaneja evaporou-se dentro das macabras camadas do escuro cabroboense da noite. Passou alguns dias com os tecidos moles do seu juízo duro, bastante desaprumados por não entender direito o que acontecera naquela assombrativa madrugada. Dias depois, ainda muito entristecido, debandou-se para as bandas de Caruaru e lá passou a trabalhar carregando na cabeça as mercadorias dos comerciantes. O que de bom aconteceu foi ter conhecido Pedro Cordelista, que escrevia e vendia folhetos de literatura de cordel. Numa manhã quente, Jandir teve uma crise aguda de anemia e quase deixou esse mundo. Sabia que precisava de sangue forte para continuar vivendo. Ao vê-lo agoniado, Pedro Cordelista disse que estava escrevendo uma história de uma personagem que precisava de sangue para viver. Jandir, sabendo disso, insistiu para ser colocado dentro da história e Pedro, depois de relutar algumas vezes, concordou. Naquele dia, Jandir se encantou e a sua existência agora se dava no fantástico reino da literatura popular, morando dentro do folheto de cordel e se tornando o vampiro do cordel, o caçador de assombração. A personagem criada por Pedro Cordelista, vampiro do cordel, Jandir preferiu chamá-la de Vampel,
o caçador de assombração. O cordelista não viu muita graça e discordou. Desde aquele dia, a personagem ficou sendo conhecida por Vampiro do Cordel. Todavia, devido às várias perseguições que fora obrigado a fazer ao longo da sua fantástica jornada, Jandir acrescentou a classificação de caçador de assombração. Além do seu corpo, Jandir emprestou àquela personagem boa parte da sua turbulência emocional e toda sua frágil composição genética que o perseguia desde o momento que se tornara um óvulo. Agora, encrustado e protegido pela grossa casca literária do Vampiro do Cordel, ele havia decidido enfrentar seus fantasmas e caçar as assombrações que tanto temia. Seu desejo era caçá-las impiedosamente onde estivessem. Também sabia que precisava dar um jeito nas almas encebadas, vivas ou mortas, que assustavam as populações ou agiam de forma tirânica e desonesta, se dizendo defensoras do povo, para que ele era tudo sangue ruim. Quando a Ave Maria tocava no rádio, o Vampiro do Cordel saía para caçar dentro da noite. Também estava disposto a atacar qualquer ser que perturbasse a paz social, os famosos cabra-safados que ele chamava de sangue ruim. Por noites realizou ataques em Gravatá, Caruaru e Pombos. Eis que chega o dia que Jandir desistiu de ser o Vampiro do Cordel, o caçador de assombração, e desencantou-se do mundo fantástico, indo parar no acostamento da BR-232, nas proximidades da cidade de Moreno, em Pernambuco. Ao voltar à condição de humano, temeu ser atacado, preso ou assassinado. Feito um raio a pairar, a assombração sertaneja surgiu em sua frente. Vai se acovardar agora? Diga logo, homem. Não tem como desistir da jornada que cabe a você, Jandir. Ouviu? Cuida, cuida! Naquele momento, Jandir enfrentava os seus próprios fantasmas. Para ele, o mundo não tinha jeito. Também não queria ser aquele justiceiro cuja dura missão fora chamado. Desorientado, caminhou até chegar ao Recife e lá para as bandas do bairro de São José conseguiu trabalho na construção civil. Certo dia, uma forte crise de anemia o atacou e ele só não deixou este mundo porque o poeta Nelson Cordelino da Silva, que morava em um imprensado na Boa Vista, passando pelo local, decidiu socorrê-lo. Em casa, o cabroboense fez o derradeiro pedido ao poeta. Me bote num cordel. Não me deixe morrer. Me bote num cordel. Desesperado e sem entender direito aquele pedido esquisito, Nelson ligou o computador. Escreva assim, poeta. As aventuras do Vampiro do Cordel, o caçador de assombração. E, com as mãos trêmulas, Nelson Cordelino atendeu ao pedido. Ao olhar a folha escrita, Jandir respirou forte, fez um fungado no nariz e deu um pulo tão rápido que o poeta nem viu quando ele deixou a cama e entrou na estrutura pálida da folha de papel, sumindo desse mundo que nós acreditamos ser real. E assim, Jandir passou a viver definidamente no fantástico reino da literatura popular, morando dentro do folheto de cordel. Quando a noite chegava, o caçador de assombração voava feito uma faísca gelatinosa para derrotar aqueles que desejavam fazer o mal às pessoas e às cidades. Durante anos, o Vampiro do Cordel passou por intensas atividades de combate às assombrações e também a uma multidão de sangue ruins que não prestavam para nada, aos quais ele mandou para debaixo da terra. Percebemos que ele se sentia mais confortável quando as postagens nas mídias sociais o denominavam de caçador de assombração e, em alguns casos, justiceiro. O fato de não gostar de certos chamegos midiáticos e nem de bajular grupos políticos, intelectuais, econômicos e sociais fazia muitas pessoas o classificarem como pernóstico ou snob. De fato, o caçador de assombração parecia arrogante por não curtir lacração e odiar tirar fotografias, fazer selfies ou falar em vídeos. Tudo não passava de timidez, pura vergonha cabroboense que vinha de nascença. Por mais que não concordasse com muitas práticas do mundo aceito como real, ele havia se transformado em um respeitado personagem do mundo fantástico da literatura popular
e que não se prendia às questões como bondade ou maldade. Seus critérios de justiça prevaleciam na hora de julgar se alguém deveria ou não se manter vivo. Alguns o chamavam pelo chavão de herói ou de justiceiro que, aos poucos, sumia da plataforma semântica das suas narrativas para dar voz definitiva ao termo caçador de assombração. Em um único depoimento exclusivo a um site de assombrações, o Vampiro do Cordel disse que não entendia esta sociedade onde todos, sem exceção, eram autoritários e desonestos na primeira oportunidade que tivessem. Tal pronunciamento fez alguns grupos políticos o procurarem para torná-lo candidato a governador ou senador da República. Outros o desejavam nos tribunais superiores de justiça. Pense, tudo era consequência da repercussão das suas ações dentro da realidade palpável. Infelizmente, o caçador de assombração não entendeu os objetivos constitucionais dos políticos, que, ao procurarem, foram mortos com dentadas mortais. Morreram sem ouvir a resposta negativa que para eles estava reservada. Todavia, o Vampiro do Cordel tinha um ponto fraco, que só se descobrira depois que expulsou a perna cabeluda que voltou a atacar o Recife. Caso encontrasse alguma mulher que o fizesse lembrar Otavina, perderia suas forças momentaneamente. Fato semelhante ocorreu quando enfrentou a Mulher da Sombrinha, no cemitério da cidade de Catende. Foram momentos terríveis, à época chamados de Piloura do Amor Não Correspondido. Sobre seus poderes, possuía uma dentada que, se aplicada com muita força, era mortal. Conseguia enxergar no escuro por alguns minutos, podia voar rapidamente e, se lhe apontassem uma arma, tornava-se invisível por alguns segundos. Seu slogan era: "Se tiver sangue ruim, tô na parada". Possuía 2 tipos de sensores móveis, um em cada braço, que o ajudaria a detectar se a pessoa era diabética ou anêmica. O caçador de assombração não curtia o sangue doce dos diabéticos e não tolerava o sangue ralo dos anêmicos. Outro sensor, localizado no braço direito, servira para informar quantos minutos faltavam para o sol chegar ao Recife. O fato é que antes da sua aparição, as pessoas temiam sair ou voltar à noite para casa por serem atormentadas, principalmente pela bandidagem e pelas assombrações notívagas que agonizavam nas profundas estranhas do imaginário assombrativo das noites pernambucanas. A implacável perseguição que o Vampiro do Cordel fazia aos bandidos e às assombrações que queriam destruir as cidades e levar a propagação do mal à vida das pessoas havia devolvido a sensação de segurança pública às populações de Pernambuco. E assim, toda noite, ele saía da Boa Vista, centro do Recife, para ajudar na continuidade da paz entre os moradores.